Olá, meus irmãos. Iniciamos mais uma videoaula número 13. Os nossos estudos estão baseados na edição Pacto e Comunhão da Convenção Batista Brasileira e estamos estudando os 19 artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e hoje chegamos no artigo 8º, que vai falar sobre a igreja. Então nós temos aqui, primeiro ponto, igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E a gente tem aqui, nós vamos ver dois conceitos de igreja. A declaração começa por este daqui, que é a igreja local. É quando nós vemos a concretude, a localização, o tangenciamento da igreja de Cristo, que ela é mais do que aquela igreja local, mas é essa igreja local, aquela igreja instalada naquela localidade, naquele bairro, que funcionar naquelas determinadas instalações prediais, aquele grupo de pessoas regeneradas, batizadas após profissão de fé. A igreja ela tem esse tangenciamento no tempo e no espaço. Então a igreja não é uma coisa etérea, uma coisa abstrata. Ela é concreta, ela está inserida no seu tempo, está inserida no seu local. E é nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Então, a maior quantidade de citações do termo igreja no Novo Testamento, essas citações bíblicas elas estão dentro deste contexto da igreja instalada em tal local, em tal lugar, a igreja que funciona na casa, né? No caso, a gente lembra na carta de Paulo a Filemon, a igreja que está na casa dele, né? De Filemon. Então, nós temos alguns textos aqui, Mateus 18:17. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Esse texto em particular está tratando da disciplina dentro da igreja, mas ele está falando de que as coisas acontecem naquela localidade, que as pessoas daquela igreja precisam saber do fato, do que está acontecendo com aquela pessoa. Atos 5:11. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Então, novamente, a igreja, dentro do seu local, do seu tempo, onde ela funciona, né? Atos 20, do 17 ao 28. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus.
Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. E ainda aí nesse contexto, né, Paulo falando às pessoas da igreja, naquela localidade. Ele sai de uma cidade, está indo para Jerusalém, é esse trânsito de Paulo entre as igrejas. 1 Coríntios 4,17. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte, e eu ensino em cada igreja. Então, o que a gente começa a perceber que apesar da gente ter a ideia de que a igreja de Cristo é uma igreja só, mas essa igreja, ela está circunscrita, isso é, ela pertence a determinadas localidades. Então, nessa cidade nós temos uma igreja, naquela outra cidade nós temos uma igreja, e essa igreja é a igreja de Cristo. Isso que é muito interessante. Nós não vemos a formação de uma outra ideia no Novo Testamento. Então, o que a gente percebe é o seguinte, quando aquele núcleo inicial em Jerusalém, quando a igreja começa eminentemente com judeus, especificamente com judeus, e ela vai se expandindo para o mundo gentílico, a igreja ela vai deixando de ter um centro agregador e, na verdade, quem é o agregador da igreja é Cristo. Então, onde está Cristo, ali está a sua igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou. Então, em cada cidade onde você tinha um grupo de pessoas regeneradas, que após pública profissão de fé haviam sido batizadas, salvas em Cristo Jesus, ali você tem uma igreja, né? E nós vamos percebendo também ao longo do livro de Atos como essa igreja vai se organizando, né? Mas isso não é assunto para esse momento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade, quer dizer, a igreja é a associação de livre vontade, ninguém é coagido, ninguém é obrigado a fazer parte da igreja. E essas pessoas de livre vontade, elas se reúnem e a finalidade delas é prestarem culto a Deus, esse é o principal serviço que a igreja presta, mas também elas observam as ordenanças de Jesus, no caso, nós batistas temos como ordenanças o batismo e a ceia do Senhor, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua. Toda a edificação da igreja é pautada em cima das instruções, dos mandamentos, da ética, das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E a propagação do Evangelho. A igreja ela tem a sua missão evangelizadora, né? E a igreja cabe fazer, evangelizar o mundo e fazer missões ali locais, missões além da sua localidade, né? No caso nós batistas temos as nossas juntas, fazemos missões no estado de São Paulo, fazemos missões no Brasil, fazemos missões no mundo. E há todo tipo de missão, missões urbanas, missões nas prisões, missões com povos ribeirinhos na região amazônica, a Cristolândia, missões ali com um público específico, né? As pessoas na vulnerabilidade da dependência química também que vivem nas ruas. Então, a propagação do evangelho também faz parte. Nós temos aí um texto, Atos 2, 41, 42. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Então a gente começa a perceber que quando a igreja surge ali em Atos, no capítulo 2, né, o Espírito Santo desce e ele inaugura a igreja de Jesus Cristo, ali em Atos 2,
a gente começa a perceber como que vai se caracterizando a igreja, né? Por mais que a igreja sejam as pessoas, essas pessoas têm a necessidade de perseverar na doutrina, né, no ensino, na comunhão, estarem juntos, repartirem as suas necessidades, os seus proventos, no partir do pão e nas orações. Então a gente começa a perceber que há alguns elementos agregadores e que fazem com que as pessoas se reúnam, mas todos eles remontam a Cristo, né? E tudo operado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos avançando aí. As igrejas neotestamentárias são, como elas eram as igrejas do Novo Testamento, elas eram autônomas. Nós batistas procuramos trabalhar dentro dessa questão da autonomia. A nossa eclesiologia, isso é, o jeito de sermos igreja batista, é de que cada igreja local é uma igreja autônoma. Ali é um grupo de crentes, ali eles tratam dos seus interesses, das suas questões internas, e ali eles fazem a obra de Cristo. Não há uma jurisdição, não há uma hierarquia entre as igrejas batistas. Até mesmo as nossas convenções não implicam ingerência sobre as igrejas. Existe sim uma consideração, porque as convenções é uma grande congregação de representantes de todas as igrejas batistas, e então ela tem uma função normativa. Por exemplo, esses estudos que nós estamos fazendo é uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, é uma normatização da nossa Convenção Batista Brasileira para aquilo a que todas as igrejas batistas no Brasil creem, né? E se você for comparar essa declaração com as igrejas batistas de outros países, são similares. Às vezes a estrutura vai mudar, né? Mas os princípios, as ordenanças, os pontos doutrinários são coincidentes. Então, o que acontece? É a ideia de se editar, no caso dessa declaração doutrinária, um documento que seja comum a todas as igrejas batistas do Brasil, em que você permaneça firme dentro daquilo que nos caracteriza como batistas. E se você for olhar uma igreja batista, seja ela em que localidade estiver, ela vai atender esses quesitos, né, esses artigos aqui da nossa declaração doutrinária, e também aqueles princípios que nós vimos nas primeiras séries de vídeos, né, das nossas primeiras videoaulas, né, vão atender isso daí. Então as igrejas neotestamentárias são autônomas. Elas têm governo democrático. Até eu coloquei por minha conta congregacional, porque esse governo democrático ele acontece dentro da congregação. Então vamos pensar, nós somos igreja porque estamos unidos a Cristo. Quem está unido a Cristo? Eu estou individualmente unido a Cristo pela obra da regeneração, de toda a obra da salvação, como a gente já estudou, que Cristo fez na minha vida. Eu estou unido a Cristo. Você está unido a Cristo. Então Cristo é o monarca da igreja. Então, na verdade, a igreja de Jesus Cristo é uma tremenda, uma grande monarquia, em que ele é o rei. Ele é o rei Jesus, né? Jesus é rei, profeta e sacerdote. Então ele é rei da sua igreja. Ele é o monarca da nossa igreja, né? Então todos nós estamos ligados a Cristo, individualmente ligados a Cristo. Mas o que é muito interessante, a partir do nosso novo nascimento, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. E quando nós nos encontramos fraternalmente e naquela localidade para sermos igreja de Cristo, o Espírito Santo que fala comigo fala com você também.
Então, tanto quanto eu tenho voz, você também tem voz. Então, dentro desse espírito congregacional, o Espírito Santo de Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com toda a congregação. O Espírito Santo vai dar a direção. Então, democracia por quê? Porque todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Nós temos o direito, mas também temos os nossos deveres, porque a democracia pressupõe isso daí, né? Não apenas direitos, mas deveres também, né? Então, e tudo isso dentro desse ambiente congregacional, a congregação, o ajuntamento dos crentes em Cristo, né? Então, as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina. É interessante que não se fala muito em disciplina, mas a disciplina tem de existir. A própria pregação do pastor, muitas vezes, os ensinos da escola bíblica, eles visam o fortalecimento de um espírito disciplinador na igreja. Deus nos disciplina, né? E a disciplina faz parte da vida da igreja. Toda vez que algo na igreja ou alguém na igreja não está se ajustando aos ensinos do Evangelho, à verdade do Evangelho, a disciplina deve ser exercida e deve ser exercida com amor, né? Mas nós não vamos nos delongar muito nessa discussão sobre disciplina. E essas igrejas neotestamentárias também se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelas palavras de Deus sob orientação do Espírito Santo, isto é, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Toda dúvida, toda coisa nebulosa, todo possível encaminhamento que deve existir na igreja deve ser dirigido pelas Sagradas Escrituras. Mateus 18, 15 a 17, né? Está falando sobre disciplina aqui, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Está aqui uma orientação do próprio Cristo a respeito de como deve ser exercida a disciplina dentro da igreja, né? Então, a gente vê aí uma das características das igrejas neotestamentárias, né? Vamos continuar. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, 2 espécies de oficiais, tá? De pessoas que têm determinado ofício, por isso que é oficial, tem uma determinada função dentro da igreja. E aqui não está se falando de hierarquia, por mais que ela possa existir, mas está se falando de ofício, de trabalho, de ministério. Pastores e diáconos. Tá? As igrejas devem relacionar-se... Vamos nos deter aqui um pouquinho, né, sobre pastores e diáconos. Nós temos aqui o texto de Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E o 28 de Atos 20. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, nós temos aí em Atos 20, 17 e 28 a citação, né, feita pelo apóstolo Paulo, de que na igreja você tem presbíteros e tem bispos. Aí você vai perguntar, mas nós batistas, nós não temos bispos. Nós não temos presbíteros, nós temos pastores e diáconos. É muito interessante que essa palavra presbítero, que vem do grego presbíteros, e bispos, que vem do grego episcopos,
Essas duas palavras, elas trazem, na verdade, no nosso entendimento é, de todo o contexto em que essas palavras aparecem, não está se referindo a uma hierarquia de funções, de ofícios dentro da igreja. Na verdade, quando você vê o uso dessas palavras no contexto da igreja, está se referindo aos oficiais da igreja. E no caso aí, presbíteros e bispos para a função do pastor. Quem é o presbítero? É o ancião. É aquela pessoa de conhecimento, de experiência, que galga uma posição de liderança, de respeito, de reputação dentro da igreja e que tem a capacidade de estar próximo à compreensão das dificuldades de cada um. E quem é o bispo? O bispo ele traz a ideia de um superintendente, de quem ocupa uma função superior de visão do rebanho. Então, o presbítero é como se fosse aquele pastor que caminha ao lado da ovelha e o bispo aquele pastor que está mais no alto, vislumbrando o rebanho todo. Então, quando você junta essas duas expressões, elas são duas expressões de uma mesma função, de um mesmo ofício pastoral. Então, o pastor, ele sintetiza, isso é, ele agrega em si esses dois aspectos do seu trabalho pastoral, do presbítero, do ancião, aquele que está ao lado da ovelha, caminhando com a ovelha, compreendendo a ovelha, instruindo a ovelha, e o bispo, aquele que tem a visão, que tem a panorâmica, vamos colocar, a panorâmica do rebanho, ele sabe onde o rebanho está, ele sabe para onde o rebanho está indo, ele sabe de onde o rebanho veio, e ele vê as possibilidades de fragilidades do rebanho e de potencialidades do rebanho. Então o pastor, ele acaba congregando esses dois aspectos, né? Então presbíteros e bispos, eles vão dar a ideia da liderança que Deus colocou na igreja, que nós batistas temos como os pastores. E os diáconos são aqueles que vão auxiliar no dia a dia o trabalho pastoral e o trabalho da própria igreja. Então nós vamos ver que isso surge lá em Atos capítulo 6. Você tem dificuldades acontecendo dentro da igreja primitiva ali em Atos 6, e esses problemas são problemas a respeito da divisão dos mantimentos. Estava vendo ali uma dificuldade cultural entre os próprios judeus, né? A gente não vai entrar nessa questão. E ali os diáconos surgem como o apoio aos líderes da igreja, que na época eram os próprios apóstolos, né? Que se dedicavam à oração e à doutrina. E os diáconos, eles vão atender às necessidades do dia a dia, então eles acabam fazendo uma ponte entre o trabalho pastoral na sua parte mais prática do dia a dia, né? Então os diáconos, nós vamos ver as instruções de Paulo lá em Timóteo, você vai perceber que praticamente os requisitos para se ser um diácono são muito parecidos com os de pastor, né? E nós batistas temos essas duas classes de oficiais, né? Pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas, né? Da mesma fé e ordem, e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Então nós batistas temos aquilo que nós chamamos de cooperativismo. Apesar das nossas igrejas individualmente serem autônomas, elas não estão perdidas, elas têm uma unidade entre si, que é a cooperação. Cooperamos, por exemplo, com o plano cooperativo, né? O dízimo dos dízimos, aquilo que nós encaminhamos às nossas convenções. Temos o compromisso com as nossas associações locais, também cooperando, porque isso vislumbra o quê?
O que uma igreja sozinha não consegue fazer, um grupo de igrejas faz. Por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, ela mantém a Junta de Missões Mundiais, por exemplo, né? E aí a Junta de Missões Mundiais faz a obra missionária do povo batista do Brasil. Da mesma forma que a Convenção Batista do Estado de São Paulo mantém a Junta de Missões nacionais, aqui especificamente no Estado de São Paulo, né? E a obra é feita também, a Cristolândia pertence, no caso, né? Por exemplo, a Cristolândia pertence à Junta de Missões Nacionais, né? Mas ela está vinculada dentro da obra missionária dentro do Estado de São Paulo. Mas você tem Cristolândias espalhadas em vários estados brasileiros, realizando a obra específica de missões dentro dos dependentes químicos. Então, o que uma igreja não consegue fazer? Né? Essa igreja coopera para que, junto com outras igrejas, a obra de Deus se faça e o reino de Deus aconteça. Ele se estabeleça a cada dia. Então, isso é uma marca nossa do povo batista, o cooperativismo, o espírito cooperativista. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou de outra natureza, não deve envolver a violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e a sua palavra. Quer dizer, nenhuma instituição sobre a igreja deve romper a nossa lealdade a Cristo. Eu lembro quando Pedro e os apóstolos foram presos ali no livro de Atos, né? Eles ficaram presos e aí queriam que eles parassem de pregar a Cristo e eles falaram, olha, importa a nós obedecer a Deus e não a homens. A nossa lealdade sempre será a Cristo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento, né, de pandemia do coronavírus, estamos vivendo a quarentena. Veja só, o Estado não impôs à igreja a suspensão dos cultos. Nós estamos cultuando a Deus e nós continuamos sendo igreja. Eu não preciso estar naquele prédio lá para ser a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Né? Esse contexto da quarentena. Né? Eu não preciso estar naquele local, né? No caso, nós da Igreja Batista Nova Esperança, lá no nosso templo, no nosso edifício. Eu não preciso estar lá. Eu sou a igreja de Cristo onde quer que eu esteja, especialmente dentro do meu lar. Então eu acho que é até interessante esse período de quarentena, acho que vem resgatar isso para a igreja, porque a igreja parece que perdeu isso de vista, né? Parece que para ser igreja eu preciso estar lá no templo, tenho que estar lá reunido. Não, eu sou a igreja onde eu estou, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, ali eu estou. Cristo está comigo, eu sou individualmente igreja de Cristo. Eu com os meus irmãos também sou igreja de Cristo, mas eu não preciso necessariamente estar no templo para ser igreja de Cristo. Não é o templo, não é edifício, não é aquele ajuntamento de pessoas especificamente que nos faz ser igreja. Sim, somos igreja por isso, precisa e deve haver a comunhão, mas quando ela não é possível, a igreja continua, né? É muito interessante isso daí. E se, por exemplo, nós não tivéssemos liberdade nenhuma de culto, por exemplo, estamos fazendo online, muito legal isso, na nossa casa a gente abre para cultuar a Deus. Se o Estado nos impedisse de fazer isso, nós não estaríamos impedidos de fazer isso. A igreja perseguida, a igreja de Cristo que está em países onde é proibido se reunir, ela se reúne. E você vai falar, mas ela está descumprindo a lei daquele país? Ela não tem que dar a César o que é de César? Não, primeiro ela tem que dar a Deus o que é de Deus. A nossa lealdade a Cristo está acima de qualquer entidade, de qualquer instância terrena. Não há poder temporal que possa nos impedir de sermos igreja de Cristo. Por isso que ela é igreja perseguida. Ela é igreja nas localidades, nos países onde o governo não quer que ela seja igreja. Mas não depende do governo, depende de Cristo. Né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja
de Cristo. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Atos 20, 17 e 28, a gente já leu. Tito, capítulo 1, 5 a 9. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra, fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, está falando aí, né, do como deve ser a configuração dos bispos e dos presbíteros, né? Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Agora os diáconos. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura, devem também, primeiramente, passar por experiência, depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo. Então nós vemos aí, né, as especificações dessas duas classes de oficiais, bispos, no caso, né, pastores, né, os líderes e os diáconos. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Cristo, por Jesus Cristo, né? E sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Essa é a igreja universal, né? É a igreja de todos os tempos. A igreja que não está circunscrita. Então, por que eu falei que é interessante que a nossa declaração primeiro fala da igreja local, depois da igreja universal? Porque nós primeiros pertencemos à igreja universal. A igreja de Cristo, independente do tempo e do espaço. Então, nós estamos ligados a Cristo. E depois, ainda ligados a Cristo, estamos numa determinada localidade, né? E a gente chama isso de tangenciar, isso é tocar o espaço e o tempo. A igreja de Cristo, essa igreja universal, ela é composta dos crentes que já morreram, dos crentes que ainda não nasceram e dos crentes que aqui estão. Dos crentes que estão aqui, dos crentes que estão ali, né? E dos crentes que não são só batistas. Uma vez eu disse para um colega, a vida além dos batistas, né? Nós batistas não somos exclusivistas, nós não somos apenas nós a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é muito maior do que a igreja batista. Então, todos nós, crentes em Cristo, pertencemos a essa igreja universal. E, consequentemente, porque estamos aqui, pertencemos a uma igreja local. Então, essa igreja universal é a igreja que não está presa ao tempo e ao espaço. Sua unidade é de natureza espiritual
e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Então nós vemos aí os textos, né? Mateus 16, 18, e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema da pedra aí, né? Nós não temos problema com essa pedra, com essa rocha. Aí vai lá, 1 Pedro 2, 4 a 8, para tentar elucidar melhor esse texto, né? Se bem que ele está bem claro lá, né? A pedra não é Pedro, meus irmãos, a pedra é Cristo. É muito difícil quando a gente enxerga ali Pedro como a pedra. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-vos a ele, a pedra viva, ele quem? Cristo, né? Rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, Cristo, né? Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Então, Jesus é a pedra sobre a qual, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada. Então, a igreja de Cristo, independente da sua denominação, a igreja de Cristo, independente da sua época, a igreja de Cristo, independente do lugar onde ela esteja, da configuração que ela tenha, ela é a igreja de Cristo porque ela está fundamentada em Cristo. É muito interessante que quando termina o Sermão do Monte, as pessoas ficam maravilhadas de ouvir o ensino de Jesus, né? Que ele ensina como os escribas, né? E ele faz uma parábola antes do homem que edificou a casa sobre a rocha. E veio todo tipo de tormenta e de problemas, e a casa não caiu porque ele estava edificada sobre a rocha. É muito interessante que o fundamento da igreja, né, é Cristo sempre. Cristo é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não são as pessoas. O fundamento da igreja, por mais que a igreja esteja alicerçada sobre a doutrina de Cristo, é Cristo o fundamento da igreja. É Cristo. É a pessoa de Jesus. Uma vez um pastor, professor meu de teologia, disse: quem é mais importante? As palavras de Cristo, a obra de Cristo, né, o ensino, a obra, ou a pessoa de Jesus? Ele falou: a pessoa de Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja é dele. E ao mesmo tempo que ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é a rocha, ele é a sustentação da igreja, ele também é o cabeça. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí está dentro dos tempos, né? Mas ele na igreja, ele é isso. Ele é aquele que envolve a igreja. Ele é o cabeça, mas ele também é o fundamento. E a presença dele na igreja, através da pessoa do Espírito Santo, é aquele que traz a unidade ao corpo de Cristo. Paulo trabalha isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo na igreja traz a unidade. Efésios capítulo 4 fala um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, e por aí ele vai. Porque é Cristo quem traz a unidade da igreja. A igreja, a unidade da igreja não foi construída por ela mesma. A unidade da igreja transcende a própria igreja. É o próprio autor, Senhor da igreja, quem a mantém unida. Por isso que as portas do inferno não prevalecem. A igreja está isenta de ir para o inferno, porque quem nos mantém ligados ao Pai não é esse pastor, não é a doutrina, não é essa denominação, é Cristo, ele é o mediador. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja tem um mediador. Tem alguém que estabelece as relações dela com Deus, que é Cristo.
Eu tenho Cristo como meu mediador hoje. Eu dependo de Cristo hoje. Eu não dependi de Cristo lá atrás. A igreja de Cristo depende dele hoje. É por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus. Porque é Jesus quem estabelece essa nossa relação direta com o Pai. Aí, a condenação, isso é, as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós mesmos. Por quê? Porque Cristo é o bom nome sobre o qual nós estamos alicerçados. Amém, queridos? A gente precisa conversar sobre essas coisas, né? Elas fortalecem a nossa fé. Colossenses 1,18. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. O primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou, né? Ele tem o primeiro lugar. Hebreus 12, 22, 24. Mas tendes chegado ao Monte Santo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. E Efésios 1, 22, 23, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. É muito bom ser a igreja de Cristo, porque independente de sermos batistas, e antes de sermos batistas, nós somos a igreja de Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta aula, muito obrigado pelas considerações que desenvolvemos ao longo desse tempo aqui. Obrigado por todos aqueles que nos acompanham e obrigado por Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor da igreja, o bom fundamento sobre o qual estamos alicerçados. Obrigado, meu Deus. Em nome dele, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Obrigado por você acompanhar a nossa aula até agora. Teremos mais aí pela frente. Um abração, Deus te abençoe.